Prazer tê-lo conosco aqui na CBN. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes da CBN Joinville 95.3 FM. Isso aí. Doutora Rafaela, boa tarde. É um prazer tê-la conosco. Boa tarde, Bruno. Obrigada pelo convite, Gustavo. Fiquei muito lisonjeada de estar aqui hoje. E obrigada, Bruno, por nos receber aqui nesse lugar, né? Perfeito. 2h09, já para a gente iniciar o nosso bate-papo, né? Pode nos contar um pouquinho sobre a importância da saúde bucal nos idosos? Quem que fala primeiro? A Rafa primeiro, saúde bucal, né? Então, a gente consegue entender um pouquinho, Bruno, que a saúde bucal, tudo começa pela boca, né? Tudo que ingerimos, toda a nossa energia vem da alimentação, né? Se tu não tá acamado, não tem algum problema, normalmente a alimentação inicia pela boca, né? Então, se o paciente, ele é um paciente idoso, tem próteses mal adaptadas, tem infecções, ele acaba não conseguindo se alimentar da maneira adequada, né? Causando muitas vezes o desconforto e uma má alimentação. Então, é muito importante que esse paciente ele consiga sempre, que ele vá sempre ao dentista para manter esse cuidado bucal, né? Doutora, quais são os principais desafios que os idosos enfrentam em relação à saúde bucal? Então, um dos principais desafios, um deles é a mobilidade, muitas vezes, né? Que eles acabam perdendo um pouquinho do jeitinho de higienizar, a não procura do profissional dentista, do profissional médico, para entender como é que anda a sua saúde bucal, né? Então, um dos maiores desafios é realmente eles entenderem que eles precisam ir atrás desses problemas, né? Ir atrás tanto do dentista quanto do médico, né? Agora, 2h11, estamos recebendo aqui na CBN o Dr. Gustavo Gouveia, médico geriatra, e também a doutora Rafaela Larsson, cirurgiã dentista. O assunto hoje é saúde bucal nos idosos. Doutora, sobre prevenção, quais são as principais práticas de higiene bucal essenciais para os idosos manterem seus dentes 100% saudáveis? Eu falo que a higienização, ela precisa vir de uma maneira sistêmica, né? Quando o paciente é idoso, eu tento sempre me comunicar muito com o médico desse paciente, né? Então, porque nada adianta eu chegar no idoso, o idoso com diabetes alterada, com pressão arterial alterada, muitos exames alterados, e tentar tratar e não ir para o médico para tratar a parte sistêmica, né? Então, eu tento sempre trabalhar muito com os dois lados, tá? Os dois lados da moeda, mas a higienização, a troca de prótese, a avaliação, a devolução dos dentes perdidos é ideal para os pacientes terem uma alimentação melhor, né? Perfeito. Doutor Gustavo, em relação à dieta e à nutrição, né, de que maneira esses dois pontos influenciam na saúde bucal dos idosos? Perfeito. Há algumas quartas atrás a gente vem falando sobre quedas, né? Prevenção de quedas, importância de ouvir direito, já veio a fono, veio o oftalmo para enxergar direito, para esse idoso cair menos. E uma parte importante, não menos importante, é comer direito. E aí eu preciso que essa pessoa tenha os dentes bons, né? E aí veio a Rafa aí para nos ajudar. Então, um dos problemas que a gente vê recorrentemente entre os idosos é a mudança quase que intuitiva no que ele come, né? A partir do momento que ele percebe que esses problemas de boca estão ocorrendo, né, nos dentes, às vezes na língua, né, na bochecha, enfim, na gengiva, ele passa a fugir um pouquinho de proteínas. Elas são mais duras, né, para se comer, incomodam mais, ele não consegue mastigar direito, então ela acaba entrando no bolo da comida com uma carga maior, então demora mais para digerir. Então é o famoso idoso que gosta da sopinha, gosta do chineque, né, gosta lá do pão, come 3, 4 vezes por dia pão. Então isso é, para a gente na geriatria e no envelhecimento, isso é um desastre, né? Porque você passa a ter menos força real, você tem menos músculo com isso, né? Você tem um consumo de energia rápida, que digere rápido, que você mastiga fácil, que são os carboidratos, né? Mas ele acaba não te trazendo nenhuma forma de força, né? De força física, sustentação, de se mover melhor, de ter mais energia no dia a dia, né? Então você vê que não só tudo começa pela boca, mas o equilíbrio está na boca, né? No bom
dente, na boa dentição, na boa higiene, né? Então tem alguns idosos na clínica que você pergunta, eles falam, eu uso prótese, para que eu volto no dentista? Né? Aquele amor, aquela paixão na prótese, 40 anos, né? A mesma prótese, né? E basta, né? E basta. E não é bem por aí, é muito realmente importante essa saúde bucal, né? Então quer dizer que os idosos, na hora de você se alimentar com proteínas, por ser um pouquinho mais difícil de mastigar, eles acabam optando por sopas, por carboidratos, e isso acaba influenciando diretamente na nutrição do idoso. Da composição do corpo corpo desse idoso, né? Ele vai ter menos massa magra, que a gente chama, quer dizer, menos osso, menos músculo. E a gordura que é bom nunca vai embora. Essa nos acompanha sempre, né? Perfeito. 2h14 aqui na CBN Joinville. Falando sobre prevenção, né? Quais são as práticas de higiene bucal essenciais para os idosos manterem os seus dentes saudáveis, hein, doutora? Então, as práticas, elas têm que ser seguidas conforme cada paciente, obviamente. Mas quando o paciente possui próteses, eles precisam remover essas próteses, porque essas próteses podem causar fungos na boca, tá? Cândida é um deles, né? Então, eles precisam fazer a remoção dessas próteses para eles conseguirem fazer o uso da prótese, né? Porque se tá com dor, não adianta ter uma prótese bem adaptada e o paciente não higieniza da maneira adequada, então ele não vai conseguir usar ela da maneira adequada. Remover essas próteses à noite, colocar em solução adequada para fazer a limpeza dessa prótese, né? Então, o paciente realmente precisa higienizar com fio, pasta, aquela frase habitual do dentista, fio e pasta de dente, e escova de dente, é o que a gente precisa, tá? Em alguns casos, pastas diferenciadas, indicada para cada caso. E com a idade chegando, né, o risco de problemas como cáries, doença periodontal e xerostomia, isso aumenta, doutora? Muito, muito. Com a idade, a tendência dos pacientes usarem medicação aumenta muito. Aumenta muito, né? Então, a xerostomia, que é a boca seca, tá? Ela ajuda muito a formação de cáries de raiz, né? Que os idosos começam a ter exposição de raiz, eles começam a ter cárie de raiz, a sentir dor, tá? A ter um mau hálito, tá? Então, os pacientes, eles precisam realmente cuidar em relação a essa parte aí. Doutor Gustavo, de que maneira as condições de saúde crônicas podem afetar a saúde bucal nos idosos? Acho que a grande contribuição é essa piora mesmo, né, da boca seca, né? Uma série de medicamentos que a gente tem que utilizar, eles acabam influenciando diretamente nessa questão, né? E isso muda, assim, o sentir, né, do gosto do idoso, o modo dele mastigar, o modo dele colocar saliva nesse alimento, né, para poder engolir. Então eles se engasgam mais, né, com o alimento, sentem menos o gosto. Então a língua tende a ficar mais fina, que a gente chama careca, né? E essa língua mais carequinha também, ela vai trazer uma dificuldade para eles de perceber o sal. Então o idoso tende a colocar um pouco mais de sal na comida. Felizmente a gente freia isso, né, alertando da pressão alta. Sim, sim. Mas há uma tendência natural, assim como o doce é mais agradável, né? Então sim, o idoso vai tender a buscar coisas mais doces que são mais agradáveis ao paladar, né? Então alguns remédios que pioram esse gosto pelo doce tomam enrolado para montar um diabetes nesse paciente. Então vê que são condições de dia a dia, umas que vêm do próprio envelhecimento, né, e que elas são contornáveis, né? Basta perguntar, basta buscar essa informação, né? E é o que nós estamos tentando aqui hoje trazer um pouquinho, né, dessa importância mesmo da boca, né, para todos. Perfeito, doutor. Você falou sobre sal, né, que está diretamente ligado à hipertensão, e o açúcar diretamente ligado à questão da diabetes. E quando se fala em idosos, né, a grande maioria, imagino, utilize um medicamento periódico ali, né, todos os dias. E quais são os tipos de medicamentos, né, comuns nos idosos, né, que podem ter impacto na saúde bucal e como os idosos podem gerenciar esses efeitos, hein, doutor? Falando da boca seca, por exemplo, né, a gente costumeiramente associa diurético, que é um produto que a gente utiliza para ajudar no controle de pressão arterial. Então isso tem uma ação direta, né, sobre essa boca mais seca, né?
Remédios para ansiedade, depressão, são campeões também de causar essa sensação, né, pior da boca seca. Alguns tipos de medicamentos para artroses, artrites, né, elas influenciam na produção de saliva. Perfeito. Né? E alguns tipos de antibiótico que acabam facilitando nessas doenças bucais, às vezes infecções de fungo secundário, depois que eles acabaram utilizando um tempo mais longo de antibiótico. Então surge o que a Rafa falou de cândida, né? Que é o popular sapinho. Sim, né? sim. Então, vê que antibióticos, né? Remédios para pressão e geralmente para ansiedade e depressão são os grandes carros-chefes aí de interferência realmente na saúde bucal. Né? Doutor Gustavo, quando se fala em saúde bucal, né, imediatamente vem à cabeça odontologia, né, dentista, né? E qual que é o papel do geriatra especificamente no cuidado da saúde bucal dos idosos? A gente normalmente tira lá o famoso lenço e vamos ver a prótese. Literalmente, a prótese vem na mão, né? Você tira, né, os dentes vêm na minha mão, né? E você orienta, né? A partir Perfeito. disso, porque para nós geriatras não tem como não avaliar a boca, né? Seja porque tem uma afta, seja porque ele está queixando que tem azia. E aí a segunda parte que é a mais problemática às vezes, que eles entenderem que a gente precisa, né, do dentista, que eles precisam passar em consultas regulares. Aí a Rafa pode dizer melhor talvez o tempo disso, mas eu tenho pacientes lá que estão há 30, 40 anos sem nenhuma reavaliação, né? Isso é péssimo. O que é bem preocupante, né, doutora? Bem preocupante, né? Até o Gustavo estava falando em questão de problemas. Eu tive um caso no meu consultório, até paciente com uma diabetes altíssima, um idoso mesmo. Ele ia para o médico, a gente conversava, a diabetes não baixava, ele tinha uma infecção muito grande no dente, a diabetes não baixava. E em concordância com o médico, sempre conversando, a gente optou em fazer a extração desses dentes infeccionados. E a infecção era tamanha que um mês depois a diabetes da paciente tinha melhorado. Claro que não 100%, né? Claro que ela teve cuidado, mas essa infecção saindo da boca já deu uma boa estabilizada nessa paciente. Então foi muito bom, assim, para nós e para ela, né? Perfeito. 2h21 aqui na CBN Joinville, estamos recebendo no Expresso CBN desta quarta-feira o Dr. Gustavo Gouveia e também a doutora Rafaela Larsson, além também da Vivian e da Vitória, que estão presentes aqui nos estúdios da CBN, gravando para as redes sociais, né, gente? Para depois acabar repercutindo também nas redes sociais. 2h21, já encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo, doutora, quais são os sinais que um idoso dá que ele pode precisar de cuidados odontológicos especializados, hein? O principal é a dor, né? A dor de dente, né? A dor, né? Então, assim, ele vai ter, se ele tiver fungo, ele vai sentir dor, desconforto. Se ele tiver um dente infeccionado, ele vai sentir dor, né? Então, e também a avaliação de radiografias, né? Então, muitas vezes o idoso tem uma infecção grande na boca, ele não percebe. Então, a gente precisa olhar essa radiografia como um todo, olhar toda a parte mandibular, maxilar, articular, para a gente entender se esse idoso deixou algum dente escondidinho para trás. Tá? Perfeito. Agora 2h22 para você ligado aqui na CBN Joinville. Quais são algumas práticas que os idosos e seus cuidadores, porque a gente fala de idoso, muitas das vezes os filhos, os netos estão trabalhando, aí contratam cuidadores de idosos, né, profissionais específicos para essa área. Quais são os tipos de cuidados, né, dicas práticas, né, para os idosos conseguirem manter a saúde bucal em dia, hein, doutora? Então, Bruno, aquele esquema de fazer higienização, de remover as próteses, de ir no dentista conforme o dentista solicitar, né? Então, o Gustavo até falou de períodos, às vezes é de mês em mês, às vezes é de 3 em 3 meses, às vezes é de 6 em 6 meses, depende de paciente para paciente, tá? Então, a higienização, o se olhar, o tocar, né? Fazer a prevenção. Quando vai no dentista, o dentista realmente olhar a mucosa do paciente como um todo, fazer palpação no pescoço. Então, o paciente, a gente olha nele como um todo e não só apenas com uma boca. Então, ele cuida em casa com escova de dentes, com fio dental, escova e soluções necessárias, né? Doutor Gustavo, estamos vivendo um momento em que muitas tecnologias, né, inovações estão sendo empregadas também na medicina. De que maneira essas tecnologias e inovações estão ajudando os idosos a manter a saúde bucal em dia, hein, doutor? Uma boa pergunta, né? Para
para minha área especificamente, eu acho fantástico a parte dos implantes, né? Eu acho que a gente tem um período da saúde bucal dos idosos em termos de mastigação, de qualidade mesmo de vida para eles, nessa parte alimentar, né? De não perder peso, pré e pós-implantes, né? Então, um implante bem indicado, bem feito, nitidamente ocorre a mudança, né, da qualidade de vida desse idoso. Alguns ainda estão fora um pouquinho por causa de custos, mas acompanhando ao longo do tempo, eu acho que foi realmente a mudança, né, daquela prótese lá que só fixa com os colegas da vida, né? Isso praticamente hoje você raramente vê nesse idoso que busca, né, nessa família que busca essa inovação. Acho que é uma das coisas mais lindas mesmo que eu vi em mudança de perfil, esse paciente de satisfação, né, energia, volta a comer com a família, né, não fica ali só na sopinha rala. Realmente eu fico encantado com isso. Ou seja, né, o simples ato de você poder se alimentar com a sua família, isso influencia em várias outras questões também, no psicológico também do idoso, né? A gente só não pode esquecer que os implantes também precisam de cuidados, né? Ah, como os dentes. Então, assim, Isso colocou o importante. implante não significa que não precisa mais ir no dentista. Não, eles precisam. Do mesmo jeito que perder um dente, tu pode perder um implante, então eles exigem os mesmos cuidados, tá? Perfeito. 2h25 aqui na CBN Joinville, para a gente encaminhar ao final já aqui do nosso bate-papo. Como os ouvintes podem obter mais informações e recursos sobre a saúde bucal dos idosos, hein, gente? Vai lá, Rafa. De que maneira os ouvintes podem obter mais informações, né, orientações a respeito da saúde bucal? No Instituto, vamos lá. Né? Informações que precisarem, a gente está à disposição Claro. sempre. Tem os telefones lá, 99-120-6206, o fixo 3031-9915, e nas redes sociais, né, @Instituto Reage e @Instituto Reage Educação, nas duas frentes ali vocês conseguem as informações. E no da Rafa, por favor, doutora Rafaela. Obrigada. Isso, Rafa. Divulgue também. Então, você consegue nos achar fácil no Instagram mesmo, né? Pelo meu Instagram mesmo, que é @doutora_Rafaela Larsson, ou no oral.concept, tá? Ou através do telefone 999-71-2773. A gente agradece aqui no Expresso CBN desta quarta-feira a doutora Rafaela Larsson, também o doutor Gustavo Gouveia, a Vivian e a Vitória. E eu convido você, nosso ouvinte, a procurar aí no Instagram, @Instituto Reage Geriatria. É isso, né, doutor? É isso aí. Também no YouTube. No YouTube também? Passa sim. o canal do YouTube aí para os ouvintes, doutor. É Instituto Reage também? Instituto Reage também. Perfeito. Procura no YouTube, procura no Instagram. E aí você fica muito bem informado a respeito da saúde bucal dos idosos. Eu vou dar uma procurada, eu tenho um idoso em casa, né? Meu pai, então eu vou dar uma procurada para poder cuidar dos dentes do meu pai também. 2h27. Gente, boa tarde para vocês. Muito obrigado pelo bate-papo. Sem dúvida, muito esclarecedor para muitos ouvintes aqui da CBN Joinville. Obrigada, Bruno. Obrigada Valeu. a todo mundo. Obrigada, Gustavo, novamente. Obrigada, Vivian. E obrigado ao pessoal por Obrigado, tudo. Bruno. Obrigado. Valeu, Boa semana a doutor. todos.